Galera, tô aqui em Natal. Acabei de assistir o jogo do Coringão também. E digo mais, acho que eu vou desligar esse flash aqui, não tá legal. Vou desligar essa luz. Mas enfim, esse jogo aí do Corinthians é um jogo que não tenho muito o que falar, né? É uma partida que o Corinthians jogou muito bem. A molecada do terrão, né, do Corinthians jogou bem demais. E procurando uma iluminação aqui legal. Mas enfim, eu não tenho muito o que falar dessa partida. Os meninos jogaram muito bem o jogo. O Corinthians vence por 3-0 a partida, né? Enfim, eu queria só deixar aqui um esclarecimento aqui, né? Referente ao nosso Guinegão, né? Que voltou a marcar gol. É um moleque que eu sempre gostei. Sempre gostei do futebol dele. Sempre jogou muito bem, né? Sempre achei injusto também o Dorival não dar tantas oportunidades para ele. Acho que é um menino que tem que se entrar bastante no jogo. Vamos supor, um jogo e o Yuri Alberto entrou, não conseguiu fazer nada. Tira o Yuri Alberto, põe o Guinegão, faz um revezamento dos dois. Mas uma pessoa que eu queria falar, e eu já venho falando desde o começo desse canal aqui, que é do André, né? O André é um moleque que absurdo, cara. É um menino que desde o começo eu já vi que ele era diferente. E dito e feito, um moleque que joga muito. Contra o Flamengo ele deitou. O Flamengo conseguiu jogar nada. A verdade é essa, ele dominou o meio campo do Flamengo. Então assim, o André é um cara que pra mim hoje já é titular. Pegou uma titularidade muito rápido porque ele é jovem, né? Menino novo, né? Então ele aguenta, ele tem um fôlego mais resistente. Apesar que contra o Flamengo ele jantou, né? O time dos caras. Então ele acabou cansando muito. Mas fora isso, é um menino que pra mim já pegou a titularidade já. Muito rápido. Vai ficar uma disputa muito boa ali entre ele, Ranieri, Carrilho. Vai ficar um meio campo disputado. Garro, tem a galera nova chegando aí, o Caio Jorge, enfim. Então vai ter uma disputa boa. Agora é legal, apesar que o Caio Jorge joga no ataque, né? Mas mesmo assim vai agregar mais pro time, né? Então assim, o Corinthians tá aos poucos se encontrando. Não vou ficar entrando muito em detalhe, né? Todo vídeo eu tô falando isso, mas é a verdade. Vim passar férias agora, né? E hoje é meu último dia. Então eu falei, vou assistir o jogo do Corinthians e vou gravar um áudiozinho ali rapidão, né? Um vídeo rapidão. E cá estou eu, aqui do lado do Morro do Careca, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Então galera, bom, Corinthians ultimamente só orgulho, né? Tá se encontrando o caminho. Eu vi agora que ele renegociou, né, com a PNRG, sei lá o que é o nome da empresa. E os caras renegociou a dívida de 1,2 bilhões para 620 e pouco milhões. Então assim, já é um alívio a mais, uma notícia maravilhosa. Coisa que ano passado não acontecia, né? Ano passado era só notícia ruim. Era Corinthians caindo em passando de TV. Desculpa aí, galera. Era Corinthians passando em jornal de polícia. Enfim. Então era só notícia ruim do Corinthians ano passado. Tirando os títulos, né? Então agora esse ano parece que tá se encaixando as coisas. Parece que aos poucos o Corinthians tá voltando aos trilhos, ganhando de equipes grandes como o Flamengo, o Palmeiras. Enfim, o Corinthians ele aos poucos tá voltando, né? Aquele futebol que ele tem que ter. O tamanho da torcida que o Corinthians tem, o estádio que o Corinthians tem, esse futebol de hoje é o mínimo que tem que ser. Os reservas goleando um time pequeno, né? Com todo respeito. Corinthians jogando de igual para igual com um time grande. E é assim que tem que ser o Corinthians. O Corinthians tem que ser assim. O time grande tem que jogar de igual para igual. Porque nós somos time grande, a gente não pode se apequenar igual acontecia ultimamente. Pegava um Flamengo, era 3-0, 4-0, já apanhava pros caras.
Então hoje o Corinthians já se encontrou. Claro que o Dorival precisa sim de mais peças pro elenco. O Dorival precisa. Então assim, eu tô muito feliz com o Corinthians ultimamente, mas o ano tá começando agora. Parece que vai fechar aí um acordo aí com a BID, né? Que por enquanto tá temporário, mas eles estão tentando firmar uma coisa mais concretizada. Mas enfim, passei aqui para dar um oi para vocês aqui. E o próximo jogo, Corinthians e Palmeiras, eu vou estar lá na arena. Eu vou lá na arena, vou estar em um dos camarotes lá. E vou conseguir comentar direitinho o jogo. Beleza? Falou, galera.